Pessoal, eu continuo aqui nesse quinto vídeo. Bom dia para todos vocês que estão vendo esse vídeo. Que eu estou fazendo esse vídeo com o maior carinho para vocês e respeito, pessoal. Para que vocês entendam sobre a política. Porque eu busco aprender mais no conhecimento sobre a política. Porque existe alguns grupos de pessoas que é a favor da política e outros que não são a favor da política. Então, eu e você temos que entender a questão da política. Nós temos que parar de estar errando, porque muitas vezes nós não queremos buscar o conhecimento sobre a política para entender os três poderes, para entender os deputados, para entender os senadores, para entender o agir e o governar de todos. Então o prefeito, o governador, o vereador, até chegar a presidência, eles têm um processo de aprendizado como vereador, como prefeito, como governador, como deputado, como senador, para poder ser presidente. Então, todo mundo que está na política tem experiência, só que uns têm mais do que os outros. Então, eu e você temos que entender que o ser humano é falho, pessoal. Nós não podemos achar que o ser humano, quando está na política, ele não pode errar de maneira nenhuma. E vocês entendem como funciona o sistema da política. E existe também as leis na política, que todos têm que obedecer. E aqueles que não obedecer serão julgados pela justiça, pelos três poderes. Então vocês têm que entender que o ser humano é falho. E nós temos que entender que Deus está vendo tudo. E que todo mundo vai prestar conta a Deus do que faz aqui na terra, de certo e de errado. Então eu e você temos que votar no partido que nos ajude de várias maneiras. Então existe o partido dos ricos e o partido dos pobres. E isso não é de agora. É desde o tempo da independência do Brasil que os ricos se aproveitavam dos pobres. Então vocês têm que entender que no governo Lula, como todo governo, houve roubo. E vai continuar havendo roubo. Porque os deputados, os senadores, os prefeitos, os vereadores e os presidentes, eles vão cometer erro nos seus governos. Mas eles vão prestar conta aos três poderes. Vocês não podem esquecer disso. Agora, o único partido que governa realmente para os pobres é o PT. Então eu sempre votei no PT e vou continuar votando em Lula. E todos eles erram. Agora, eu e você temos que analisar tudo o que eles fazem de certo e de errado e nós devemos voltar, não podemos deixar de voltar para a presidência. Então eu e você temos que entender que eles são seres humanos, fracos, falhos. O único perfeito é Jesus Cristo. O único perfeito é o nosso Criador, que é Deus que nos criou para a sua glória. E Deus perdoa a gente porque você e eu não vamos perdoar uns aos outros, que é o segundo mandamento. Eu e você temos que perdoar as pessoas e temos que amar e temos que ajudar uns aos outros. Porque o mundo, para se melhorar, para ser melhor, se não haver o perdão, se não houver a reconciliação, a compreensão, só vai haver destruição. Então a força do mal, ela vai querer destruir realmente as pessoas. Porque quando a gente é ignorante, que a gente não busca o conhecimento, que a gente não busca aprender as coisas, nós não podemos fazer porque não sabemos. Mas se nós estudamos, buscamos o conhecimento do bem, nós vamos fazer o bem. Se nós buscamos o conhecimento do mal, nós vamos fazer o mal. Mas é o livre-arbítrio, é a escolha de cada um. Mas o que importa é buscar o conhecimento para que nós possamos aprender cada vez mais. Então todos nós vamos prestar conta a Deus de tudo que a gente faz aqui na terra. E a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Se você diz que tem fé em Deus e não luta pelos seus objetivos, seus ideais, seus projetos, confiando em Deus, em fazer sempre o bem ao próximo, porque tudo que nós fizer, pessoal, não é só para nós. Não podemos ser egoístas, soberbo. Nós temos que obedecer a Deus, os mandamentos de Deus, que é Ele quem nos abençoa. Então eu e você temos que entender que todo que for governar, independente do país, eles têm boas intenções e têm mal intenções, de acordo com os seus objetivos, com seus interesses.
mas Deus vai julgar eles. Então eu e você voltamos neles pelas coisas boas que eles fizeram. Mas nós não podemos colocar eles como se fosse Deus. Não podemos matar, morrer por ninguém. Mas nós devemos anunciar o Evangelho, que é os mandamentos de Deus a todas as pessoas, para que haja paz e amor nos corações das pessoas, e não ódio. O ódio não vem de Deus, mas sim do diabo, da força do mal. Eu estou sendo bem claro nas palavras aqui, para que todos que ouvir entendam. E se você ficar com raiva de mim, ou querer me fazer mal de alguma maneira, Jesus Cristo, Ele está comigo. Ele vai me proteger de todo mal. E o mal vai voltar contra você, que quer me desejar mal, que quer fazer mal a mim ou falar mal de mim. Mas eu estou sendo sincero com todos vocês que estão ouvindo. E bem claro, eu e você vamos prestar conta a Jesus Cristo e ao Pai dele, quando nós usamos nosso conhecimento para fazer mal às pessoas, para enganar. Então você e eu somos falhos, mas nós temos que buscar o conhecimento para entender tudo e consertar nossos erros. E aquilo que nós não podemos consertar, temos que confiar em Deus e se arrepender e pedir perdão a Deus, que Deus vai resolver no nosso lugar. Ele vai nos abençoar e vai abençoar a próxima pessoa que foi prejudicada por nós. Então eu e você temos que entender que nós temos que votar nesses partidos para que haja um governo melhor. Concordo com você, mas você tem que lembrar que nenhum governo vai ser da maneira que a gente quer. Porque Jesus Cristo, quando veio aqui na Terra, Ele bateu de frente com o sistema. Ele bateu de frente com os hipócritas, em todos os sentidos das áreas, financeiramente falando e espiritualmente. Então Jesus bateu de frente com os ricos, que governava naquela época. Jesus bateu de frente com os pobres, que não queria aprender a verdade. Jesus bateu de frente com as religiões que estavam erradas e não queria aprender a verdade. Jesus bateu de frente com todos os seres humanos, independente da classe social, se era preto, se era branco, se era rico, se era pobre. Jesus veio para salvar a todos que confiassem nele, que creem nele, que buscam a presença dele através da oração e da leitura da Bíblia. Então eu e você temos que entender, nós que somos religiosos, não podemos desejar mal ao próximo, não podemos amaldiçoar o próximo. Nós que somos religiosos, cristãos, temos que orar pelas autoridades, é assim que a Bíblia ensina. Então você que é religioso, que é contra Lula, que é contra Bolsonaro e deseja o mal deles, você está pecando. E a desobediência é um dos pecados que levou o diabo a não receber o perdão de Deus. Porque a pessoa que é desobediente, ela não quer ouvir, ela não procura pensar para entender, ela não quer aceitar a verdade. E ela se acha que está certa em tudo. Então, se eu e você não buscamos o conhecimento para aprender cada vez mais, eu e você vamos ter a mente limitada no conhecimento da verdade. E nós vamos se achar o dono da verdade. Nós vamos achar que nós não estamos errados, que nós nunca erramos. Eu e você erramos todos os dias. E temos que pedir perdão a Deus todos os dias. E Deus nos perdoa todos os dias, no nome de Jesus Cristo. Porque o sacrifício de Jesus lá na cruz nos purifica com o sangue dele de toda a maldição do pecado. Então todo o erro que nós cometemos no dia a dia, Jesus Cristo com o sangue dele nos purificou. Quando a gente se arrepende e pede perdão a Jesus Cristo, Deus nos perdoa. Não adianta eu e você orar no nome de Maria, orar no nome de Pedro, orar no nome de João, no nome de Tomé, quem já morreu, quem está vivo. É só no nome de Jesus Cristo que quando nós oramos e pedimos perdão a Deus Pai, Ele nos perdoa. Porque Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, ao Pai dele, se não for através dele. E Ele também diz que quando nós orar, temos que orar no nome de Jesus. Não é no nome de pessoas que já morreram no tempo de Jesus. Não é no nome das pessoas que estão vivas hoje ou que já morreram no tempo de hoje. Nós devemos orar pedindo perdão a Deus usando o nome de Jesus Cristo. Aí você e eu, quando dobramos nossos joelhos em terra, no quarto, na praia, onde tiver, mas nós dobramos nossos joelhos na terra e clamamos a Deus, oramos a Deus no nome de Jesus, Deus nos ouve.
E é Ele quem nos guarda de todo mal. Jesus mesmo disse, eu estou convosco todos os dias. Por onde eu passar, por onde você passar, Jesus Cristo nos guarda de toda a obra do mal. Só Jesus tem esse poder. Porque Deus Pai deu a Jesus Cristo todo o poder. Está escrito na Bíblia, lá em Apocalipse. Jesus fala isso na Bíblia. No céu, os anjos dobram diante de Jesus Cristo. Aqui na terra, os demônios se dobram diante de Jesus Cristo. E eu e você, como seres humanos, temos que também se dobrar diante de Jesus Cristo. Para adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que é a Trindade. Então eu e você temos que entender isso. Então, pessoal, bom dia para vocês. Jesus Cristo abençoe vocês. E que todo mal caia nas nossas vidas por terra, em nome de Jesus Cristo. Eu vou para o próximo vídeo, que é o 5º, que Deus nos abençoe.